Olá, essa é a aula 18 para o 7º ano, mais uma aula de artes. Eu sou a professora Daniele Viana. O conteúdo da aula é voltado aos tridimensionais e a gente vai focar na questão da arte pública, né? Vamos relacionar tridimensionais e arte pública. Vamos falar sobre cultura popular, ali eu coloco entre aspas porque são conceitos assim mais complexos e bastante discutidos, né? A gente fala sobre artesanato, festejos e Dia dos Mortos no México, os monumentos e a obra de Tomio Otaki, o Teatro Lambe Lambe de Ismini Lima e Denise de Santos. Então vamos lá. Primeiro, tridimensionais. Tridimensionais tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Então tridimensional é como a gente enxerga, né? A gente vê os objetos, a gente pode circular em volta deles, pode observar de vários ângulos. Então, por exemplo, se eu tiver um cubo, ele é tridimensional, né? Eu posso manusear, mostrar. Já o que tem, se eu desenhar um quadrado, por exemplo, numa superfície, num suporte, daí eu já vou ter algo bidimensional. A única complexidade de se pensar o tridimensional é porque, assim, no desenho, na pintura, eu posso ter um tridimensional? Eu posso representar algo tridimensional, né? Eu posso desenhar ali colocando sombras, trabalhando um jogo de sombras que dê uma impressão de tridimensionalidade, de volume na figura. Posso fazer isso na pintura também. Lá quando na assemblagem, por exemplo, quando os artistas começaram a inserir coisas no suporte, ali eles já estão tornando tridimensional, né? Eles já não estão mais representando apenas. Os relevos já são tridimensionais mesmo, assim, que é quando se sobressai, né, algo do suporte. Então, por exemplo, tem aquelas colas que elas dão uma saliência, né, que às vezes tem gente que já deve ter usado. Então, se passar no papel, elas dão uma saliência no papel, fazem relevos. E os mais óbvios de tridimensional são a escultura e a arquitetura, né? São os que a gente vai se voltar mais na aula, principalmente a escultura. E eu achei interessante trazer nessa aula já, mesmo que vocês vão ver lá para frente, a questão do campo expandido. Esse conceito foi desenvolvido pela Rosaline Krauss, que é uma pesquisadora em arte, né? Então, o campo expandido entende que os artistas vão chegar a fazer coisas que você não consegue mais definir se é uma escultura. Então, é como se eles usassem o próprio ambiente como suporte, né? Então, há artistas, por exemplo, que tem um casal de artistas que eles encapam árvores, por exemplo. Eles vão lá com plástico e encobrem árvores. Isso é um trabalho bem interessante visualmente, mas isso é uma escultura, será? Então, na verdade, estava trabalhando, né, sobre o ambiente. Então, daí vai se tratar sobre campo expandido, porque são as conexões com o local em volta e também os discursos sobre aquilo que vão dar a ideia de tridimensionalidade. Mas, por enquanto, a gente vai ficar mais nessa questão da escultura mesmo e do tridimensional. A arte pública, o que é? Né? É uma questão bem discutida. Então, assim, a gente falou em algumas aulas passadas sobre arte de rua. Então, qual que é a diferença da arte de rua e arte pública? Pode ser que haja um preconceito na fala, né? Arte pública, arte de rua, porque a arte de rua trabalha com grafite, a arte pública monumentos. Mas geralmente a arte pública ela tem a ver assim com uma proposta mais ampla. Então, assim, ele busca algum tipo de relação com a comunidade que frequenta o espaço. Então, se vai se pensar um monumento, então vai se pensar por que eu vou colocar em determinado espaço? Que comunidade é essa onde eu estou inserindo esse monumento?
estou querendo homenagear, por exemplo, uma etnia, né? Aqui em Curitiba a gente tem vários monumentos que homenageiam etnias, por exemplo, os japoneses, os poloneses, os árabes. Então tem essa relação, arte pública, e a gente vai ampliar isso também, a gente vai trabalhar com interação. Então, por que os tridimensionais eles geram uma interação com o público? Então eles ocupam esse espaço de circulação e buscam esse tipo de relação com a sociedade. A gente vai falar agora de cultura popular, porque tem a ver com o trabalho ali que a gente vai ver, do artista que eu trouxe. Cultura popular, por que essa diferenciação? Será que o que a cultura popular produz é diferente de arte? É artesanato? Por que artesanato e não arte? Então, é uma questão bem complexa e há muitas discussões. Às vezes, um artesanato ele acaba se tornando arte, acaba indo para um museu com outras coisas que são tidas como arte já desde o início, né? Mas cultura popular, e eu estou trazendo aqui o artesanato, né? Geralmente ele é manual. Então, geralmente o artista, o artesão, ele faz com as próprias mãos, geralmente. Em arte nada dá para se formar completamente, assim. Pode trazer em si a expressão de uma tradição comunitária. Então, o artista, quando faz aquele trabalho, ele está trazendo costumes, valores e saberes. A gente vai ver isso relacionado a festas populares, né? Como é que o artesanato, a cultura popular vai aparecer em festas populares. Deixar um tempo para vocês observarem aqui esse trabalho, pensar sobre esses animais, essas imagens, representações, do que o artista usou para poder fazer. Então, esses bichos, chamados na cultura mexicana de alebrijes, ou talvez seja alebrijes, né? Não sei, mas talvez se pronuncie assim. Eles são feitos de papel machê e madeira, tá? Papel machê é basicamente papel picotado com cola e água, é uma mistura, se faz uma massa. E se vocês repararem, eles são misturas de pedaços de outros animais. Então, desse canto aqui, se vocês verem ali a cabeça, parece um pouco com de uma vaca, mas daí tem aqueles olhinhos ali em cima que lembram talvez o do caranguejo, os dentes e os olhos já são de um outro animal, e tem os tentáculos de um polvo e as guelas do peixe. Já esse aqui, ele tem um formato que lembra ali um dinossauro, mas aí tem umas asas, mas aí pode lembrar um pouco de uma galinha também, os dentes de um outro animal, orelha de outro. Esses trabalhos bem coloridos, né? São desse artista aqui, o Pedro Linares. Então, ele é um artista, um artesão que alcançou grande notoriedade. O que acontece? Ele começou a produzir esses alebrijes e ele criou esse nome, né? Quer dizer, ele sonhou esse nome, já explico. E depois, aquilo se tornou algo muito relevante na comunidade ali onde ele morava, no México. Tanto é que hoje em dia, né, ele já faleceu, mas continua se produzindo muito daqueles bichinhos. Então, por isso que tem a ver com artesanato, porque toda aquela comunidade ali tem a ver com a identidade aí daquela população do México. O Pedro Linares, como é que ele construiu esses alebrijes? Então, um dia ele estava muito doente e daí ele teve uma visão. Quando a pessoa está muito doente, ela pode ter
visões assim. Então, estava muito enfebrado e daí ele, como se fosse um sonho mesmo, né? Ele teve essa visão desses bichinhos todos misturados, assim, com esses pedaços de corpos e chamou de alebris. E assim, eles são bastante utilizados no Dia dos Mortos, o Dia de los Muertos, né? No México, que é uma festa. Já vamos comentar sobre isso. Então tá aqui outro bichinho. Provavelmente esse não foi feito por aquele artista, né? E porque se acredita que esses monstros é uma maneira de se comunicar com a morte mesmo, né? Com esse outro mundo. Inclusive esses bichinhos eles aparecem num desenho, acredito que é Viva la Vida, que fala sobre essa festividade mexicana, porque eles têm outra relação com a morte, né? Começa no 31 de outubro e vai até 2 de novembro, parece a festa. Então, os mexicanos têm uma relação diferente com a morte. Eles acreditam que ela é mais próxima da gente. Enquanto a gente não fala muito sobre a morte, a gente tenta não se aproximar tanto desse tema, como se fosse um tabu, lá eles comentam muito, eles têm muitos símbolos visuais sobre a morte e para eles a pessoa ao morrer tem que ser recepcionada com alegria mesmo. Agora eu vou deixar uma atividade para vocês. Se você compreendeu bem a diferença entre bidimensionais e artes tridimensionais. A ideia é que você encontre um objeto tridimensional na sua casa e represente de maneira bidimensional. Pode ser bem simplificado. Então vocês vão lá, podem encontrar uma fruta ou algum objeto na cozinha, alguma coisa pequena talvez, que seja tridimensional, que você reconheça como tridimensional. E eu quero uma representação bidimensional, né? Uma representação, não precisa fazer o desenho igualzinho. Um tempinho para vocês.
Espero que vocês tenham feito essa atividade, tenham gostado de fazê-la. Vamos dar seguimento à aula. Agora a gente vai trabalhar sobre monumentos. Então, aquele lá dos alebrijes que eu mostrei, eles eram mais a ver com artesanato, utilizado para festa, que é esse. E uma festa também é um patrimônio de uma cultura, né? É um patrimônio, algo que tem que ser valorizado, que tem a ver com a identidade daquele povo. Patrimônio também tem a ver com monumentos. Então, eles também vão ter a ver com essa questão da identidade de um povo. Então, vamos ver como. O monumento ele se constitui da relação entre artista, comunidade e poder público. Por quê? Porque geralmente o artista que faz um monumento, né, que faz geralmente uma escultura, ele é contratado, né? Então ele tem uma relação com o poder público, lá com a prefeitura, com o governo daquele espaço. E se pensa tudo em relação à comunidade, né? O que se quer, o que essa comunidade precisa em relação ao monumento. Por que é importante aquele espaço? Tem a ver com a história da comunidade. Se torna um patrimônio público. Então, quando se faz um monumento, você está valorizando determinadas coisas. É interessante pensar como algumas culturas são valorizadas e outras desvalorizadas porque elas acabam sendo esquecidas historicamente. Então, vamos pensar, por exemplo, a quantidade de monumentos que a gente tem homenageando culturas europeias, por exemplo, das etnias. Mas a gente tem poucos monumentos homenageando culturas africanas. Claro que isso vai mudando com o tempo. A gente se percebe disso e acaba se construindo novos monumentos para se pensar outras culturas, valorizar outros personagens da história. Geralmente trazer memória sobre um personagem ou um evento. Então, uma pessoa importante ou um evento histórico. Aqui é um texto que tem no livro didático, né? Então, eu vou ler com vocês, porque ele tem muito a ver com a obra que a gente vai observar. Então, é importante que ele saliente alguns pontos interessantes. Então, uma forma surge na paisagem, né? Uma forma em 3 dimensões, se ergue no espaço, linha sinuosa, forma imponente, bem à nossa frente. Arte monumental, memória em vermelho. Será que lembra uma bandeira ou fala de descendência? Quem teve ideia tamanha? Será que foi esculpida, modelada ou construída? A arte faz homenagem. Quem será que ela homenageia? Será que a arte nos faz lembrar que somos muitos? Então, este trabalho é da Tomio Otake, né, artista, né, monumento, ele fica num parque em Santos, né? Então é aquela questão do texto, você vê uma forma na paisagem, né, uma forma se destaca, ainda mais pelas cores, né, vermelho, vibrante. Quem será que teve tal ideia, né? Então a gente vê ali que tem esse parque, essa paisagem lá do fundo que é uma cidade, né? Tem um mar ali atrás e pessoas passando, a gente vê o tamanho, a imponência desse monumento em relação às pessoas mesmo que estão passando. E a gente vê ali uma forma que lembra algo orgânico, né? Um vermelho bem em destaque. Então, eu vou mostrar para vocês também. Aqui é interessante que o monumento, como ele é tridimensional, você pode ter várias visões, né? A partir de um trabalho só. Então, se você vê de um ângulo, é um trabalho. Se você vê de outro ângulo, é outro trabalho. Só voltar aqui. Então, é uma escultura feita de aço, pintada com tinta automotiva, né? Que serve para pintar automóvel. De 15 metros de altura por 20 metros de comprimento e por 2 metros de largura. Pesa 60 toneladas. Então, para ter noção assim, da dimensão desse trabalho, quão monumental ele é. Essa é Tomio Otake, artista japonesa naturalizada no Brasil. Então, ela tem vários monumentos no Brasil, uma artista bem reconhecida. E ela participou desse grupo, o Seibi. Este grupo,
era formado por artistas japoneses. Por que é interessante salientar isso? Quando os artistas se unem assim com um propósito, eles conseguem trazer coisas interessantes. Então, colocar um monumento que valorize a cultura japonesa em vários ambientes, graças a essa união desses artistas para conseguir isso, é muito importante porque você traz essa cultura para a história, né? Então, as pessoas vão passar por aquele ambiente, vão ter aquele vermelho, que tem muito a ver com a bandeira do Japão, inclusive, né? O vermelho também está na cor, também tem a ver com vários elementos da cultura japonesa. Então, eles conseguir essa visibilidade. Atividade para vocês. Se você pudesse construir um monumento na sua região, o que ou quem iria escolher para homenagear? Como faria esse monumento? Ele seria figurativo? Ele seria abstrato, como o da Tomi Otaki, né? Que é um monumento abstrato, ele não representa nada do mundo que a gente enxerga, assim, mas ele é uma forma abstrata. De que materiais seria feito? Que cores teria? Registre sua ideia por escrito ou com desenho, como você se sentir melhor. Vou dar um tempo para vocês.
E aí, conseguiram desenvolver a atividade? Vocês mostram lá. Que relações os tridimensionais podem estabelecer com o público? Então, nós vimos sobre os artesanatos lá do Dia dos Mortos, utilizados nos festejos. Que relação que ele tinha com o público, né? Na festividade, ele era bem colorido, tem essa interação e tem a ver bastante com a identidade daquele povo. Também a gente trabalhou o monumento, né? Aquele já fica fixo no espaço da Tomi-Utaki, já fala da cultura japonesa. Mas que tipo de outras relações eu posso estabelecer com os tridimensionais? Lembrando que tridimensionais são os vários objetos que nos cercam, né? Então, como que a arte pode se apropriar disso? Vamos ver. Então, nessa imagem, a gente vê que tem pessoas cobertas por um pano e elas estão olhando para dentro de uma super caixa, do objeto tridimensional. E a gente vê que foi pintado à mão esse objeto tridimensional. Lembra uma caixa, mas essa caixa está pintada como se fosse um ambiente ali, Teatro Lambi-Lambi está escrito, né? Não sei se dá para enxergar, mas está escrito Teatro Lambi-Lambi ali. Então, cada caixa, cada tridimensional tem uma pessoa olhando. A gente vê lá. Teatro Lambi-Lambi e Cia Mala Caixeta de Teatro Surpresa, no Parque do Carmo. Então, eles estão num parque em São Paulo. Então, o Lambi-Lambi, ele é um tipo de teatro feito para uma pessoa só. Então, tem aqui uma outra pessoa, tá vendo? Ela tá também embaixo de um pano e ela tá com as mãos dentro daquela caixa ali, manuseando os bonequinhos, as marionetes, para contar uma história para a pessoa. Então, são histórias bem curtas. É o tempo que a pessoa fica ali para assistir essa história. É o menor possível e a história mais curta possível. Então, a Ismine Lima e a Denise de Santos, elas trabalham com o Teatro Lambi-Lambi. Ali na imagem vocês conseguem ver elas. E dentro, né, daquele tridimensional, daquela caixa ali, a marionete que conta a história. Então, ele se usa de objetos tridimensionais para interagir com o público. Então, pensem que agora a interação é mais direta. Antes eu estava falando só de artes visuais, né, monumentos, artesanato, só das artes visuais. Aqui eu estou falando de teatro, mas é interessante a gente ver como o tridimensional, né, a construção, a modelagem dos bonequinhos, a construção daquele caixote que pode servir de teatro, como isso promove uma interação com o público. Aqui eles são itinerantes, então, diferente do que acontece uma vez numa festa ou um monumento que fica parado no espaço, é itinerante, então elas vão viajando de lugar em lugar para mostrar esse trabalho delas. Eu vou falar um pouco sobre o nome Lambi-Lambi. Essa expressão vem dos fotógrafos. Vocês separaram na imagem anterior ali, vou voltar, que tem pessoas, né, cobertas ali, olhando para uma estrutura, uma caixa. Era a maneira como era feita a fotografia antigamente. Então, os fotógrafos Lambi-Lambi, eles ficavam no parque lá para tirar foto das pessoas. Então, é parecida a estrutura. Por isso, Lambi-Lambi, elas fizeram uma homenagem a eles. E chamava Lambi-Lambi porque no processo da fotografia, parece que eles lambiam ali para o negativo da fotografia para poder fazer a foto. Então, tem essa especificidade. Não confundam com o Lambi-Lambi de colar na parede, que a gente trabalhou na aula sobre arte de rua. Então, agora a gente já vai para o nosso quiz. O que faz um alebrije ser considerado tridimensional? A. O fato de ser pintado com muitas cores. B. Possuir volume, largura, altura e profundidade. C. Ser uma modelagem bidimensional. D. Estar presente em festas. Vou dar um tempo para vocês resolverem.
Vamos lá. O que faz um alebrije ser considerado tridimensional? A alternativa correta é B. Possuir volume, largura, altura e profundidade. Um alebrije ele é modelado, né? Ele é estruturado e ele possui essa tridimensionalidade, essa profundidade. Então, é um objeto que você pode pegar e pode manusear. Questão de número 2. Cultura popular. Indica que todos gostam. B. Que é algo pior, mas não necessariamente ruim. C. Que não se encontra em museus. D. Que pode estar relacionado à cultura e à tradição de um povo. Dá um tempo para vocês resolverem. Então, cultura popular. Vamos trabalhar cada questão porque é mais complexo, né? Será que é o que todos gostam? Popular pode indicar que é algo que alcança uma quantidade maior de pessoas, né? Mas não necessariamente você pode afirmar que todo mundo gosta daquilo. Por exemplo, os alebrijes, eles eram da cultura popular, como eu falei, mas não é que todo mundo exatamente gosta daqueles trabalhos. Será que ele é pior? Então, algumas pessoas podem pensar em hierarquia, né? Tem a arte, né? A arte boa, que está no museu, por exemplo, e a arte mais baixa, que é a popular. Mas não. E ela não... que não se encontra em museus. Como eu comentei ali na aula, esses trabalhos podem estar em museus e tem acontecido muito. O D, que pode estar relacionado à cultura e à tradição de um povo. Vamos ver. A D... então ela expressa, né, a gente usa a palavra identidade, né, sobre a cultura, a tradição de um povo. Então os alebrijes eles são bem relacionados a isso. Próxima. Um monumento. A. É algo que só pode existir nos livros. B. Geralmente são vermelhos. C. Podem homenagear pessoas e eventos históricos. D. Não temos no Brasil. Tempo para vocês.
Podem homenagear pessoas e eventos históricos. Podem, lembrando, né? Nem sempre pode acontecer também que um artista seja bastante reconhecido e ele queira colocar o trabalho naquele espaço. Ele geralmente é para homenagear o próprio artista, a própria influência dele, né? Mas geralmente você tem monumentos que homenageiam ou pessoas assim que aquele período considera importante, realizou algo interessante para aquele contexto, ou eventos históricos, né? Por exemplo, tem monumentos homenageando o encontro entre portugueses e indígenas, né? Ou então eventos que lembram de períodos tristes, então tem monumentos que relembram a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que é importante, né? Tem essa questão da memória muito presente no monumento. Agora a gente vai para os testes. No México, o Dia dos Mortos é um momento muito triste, onde todos só usam preto ou cores sóbrias e pouca maquiagem. B. Há uma festa tradicional com diversas cores. Vou dar um tempo para vocês resolverem. Então, no México, Dia dos Mortos, há uma festa tradicional com diversas cores. Tá? Só pontuando que não significa que alguém morreu, então, nossa, estamos felizes porque ela morreu. Isso que eu saiba não existe assim, mas eles fazem essa festa para celebrar esse momento de passagem, né, dos mortos, assim. Porque eles acreditam que eles precisam dessa felicidade, porque a relação deles com os mortos é através da felicidade e não da tristeza. Questão número 2, então, dos objetos tridimensionais. A. Geralmente não são escolhidos pelos artistas como modo de estabelecer relação com o público. B. Aparecem muito no espaço público. Então, um tempinho para vocês resolverem. Então, os objetos tridimensionais. A alternativa correta é a B. Aparecem muito no espaço público, né? Então, como a gente enxerga os objetos 3D, a gente se relaciona com eles. Então, os artistas se apropriam disso, fazendo monumentos, artesanatos, e teatro, né? Como a gente viu, teatro naquela caixa do Lambe Lambe, para poder ter essa relação direta com o público, né? Digamos assim que é
o 3D em relação ao 2D, ele é mais interativo, mais direto em relação ao público. O teatro lambe-lambe. A. Se utiliza de objetos tridimensionais como uma caixa e bonecos modelados para contar histórias. B. É bidimensional, só que considera o público como parte da obra. Vou deixar um tempo para vocês. Vamos lá, questão 3 dos testes, o teatro lambe-lambe. Ele se utiliza de objetos tridimensionais, como uma caixa e bonecos modelados para contar histórias. Então, lembrando dessa questão do 3D, que é promover essa interação com o público. Então, na aula de hoje, a gente trabalhou tridimensionalidade em arte e sua inserção no espaço público. A gente falou sobre os modos possíveis de se pensar o tridimensional, desculpem, e de relacioná-lo com o público. A gente falou sobre o artesanato, o monumento e o teatro lambe-lambe, né? Tudo relacionando ao tridimensional e essa relação que ele pode estabelecer com o público, com o espaço público. Agora eu vou finalizando a aula e aquela dica, né? Aquela dica esperta, e é o seguinte, vocês podem usar a criatividade para produzir um personagem em tridimensional. Então vocês podem construir algum tipo de massa, vocês podem pegar embalagens pela casa, ou vocês podem usar de tecidos e mesmo costurar, por exemplo, um personagem. Tem que ser um personagem, como um personagem que conta uma história, né? Imagine as características dele e essa é a atividade. Então, eu vou me despedindo de vocês, agradeço para quem acompanhou a aula e espero vocês na próxima.